Saudações. Em tempos ditos normais, em situações cotidianas, as instituições bem preparadas, desenvolvem estratégias institucionais, estratégias programáticas para lidar com crises, com eventuais crises. E isso é algo importante, e são tecnologias, são estratégias institucionais e tecnologias que vêm sendo desenvolvidas, trabalhadas nas últimas décadas. E quando surge realmente uma situação crítica, essa medida, essa preparação se torna algo imprescindível. E nesse momento agora que nós estamos vivenciando uma situação crítica relacionada a uma pandemia, o chamado coronavírus, isso fica muito evidente. Aqui pelo Laboratório de Apoio Integrado em Saúde Coletiva, o LAISC, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é vinculado aos cursos de graduação e pós-graduação em saúde coletiva, a gente tem trabalhado com a perspectiva estratégica da gestão e dentre as modalidades, os dispositivos estratégicos está a questão da condução de crises e de uma instância específica chamada gabinete de crises. Então, nesse momento, nós tomamos a iniciativa de preparar e disponibilizar um curso rápido de atualização sobre essa temática da condução de crises e do chamado gabinete de crises. E esse curso então está sendo ofertado aqui pelo Lumina da universidade e nós esperamos que possa ser de alguma valia, de alguma serventia para quem tem interesse em discutir essa questão e formular acerca dessa perspectiva estratégica. E o curso, o minicurso, ele está preparado para 4 videoexposições e alguns textos de referência que vão estar disponibilizados para os participantes. Então a primeira videoexposição versa sobre noções básicas sobre os gabinetes de crise, a segunda sobre os componentes imprescindíveis aos gabinetes de crise, a terceira é uma análise sobre uma inovação estratégica e tecnológica, que é a ideia do gabinete de crise em redes. E, por fim, há uma discussão sumária e algumas proposições logísticas, inclusive, sobre o caso da pandemia do Covid-19, a atual pandemia, e alguns indicativos sobre como viabilizar, por exemplo, um gabinete de crises em redes numa situação crítica como essa. Então, a gente, do Laboratório de Apoio Integrado à Saúde Coletiva, agradece a participação de todos e nos colocamos à disposição para posteriores contatos e desdobramentos. Bem, iniciamos então a primeira videoexposição de 4, que versa sobre noções básicas sobre gabinetes de crise e integra esse mini curso de atualização sobre a condução e a coordenação em situações de crise. E há uma questão preliminar que é de suma importância nessa temática, que é a definição sobre o que seria uma crise. Afinal de contas, essa definição é que vai desencadear as respostas institucionais, as respostas governamentais necessárias para lidar com uma determinada circunstância ou com uma situação mais complexa. E a definição de crise pode ser relativizada, mas nesse caso ela precisa de critérios objetivos para se definir e, via de regra, uma crise pode ser entendida, na perspectiva dessa temática, como uma alteração muito significativa, uma mudança brusca muito significativa que vai implicar em riscos, vai implicar em impactos imediatos e impactos de médio e de longo prazo para um contingente populacional importante, ou para questões de abrangência ambiental também muito significativas. Então isso pode incluir desde grandes acidentes, eventos sísmicos, abalos, enchentes, mudanças bruscas da natureza, epidemias, pandemias que são bem mais abrangentes, mas que nesse caso vão implicar em risco para grandes contingentes populacionais e vão
provocar impactos importantes e vão requerer respostas institucionais emergenciais, respostas em tempo hábil, né, para atenuar esses impactos ou para lidar com esses impactos e também com os desdobramentos no médio e no longo prazo. Há uma alusão que é muito reconhecida, é muito disseminada sobre crise, que tem a ver com o entendimento de que os momentos de crise, ao mesmo tempo que eles implicam em riscos, em perigos, eles também podem ser oportunidades para inovações, né? Repete-se muito nessas palestras de autoajuda empresarial que a palavra em mandarim que define, né, crise, ela estaria traduzida é uma palavra chamada Weiji, pela conjunção de dois ideogramas, em que o primeiro ideograma significaria perigo e o segundo ideograma significa momento crucial. Numa tradução equivocada, né, falavam de perigo e oportunidade. Entretanto, a palavra oportunidade no mandarim tem outra representação de ideogramas. Em todo caso, é importante destacar essa conotação, né, porque os momentos de crise são momentos significativos em termos de riscos, perigos, impactos, decorrências importantes, mas as respostas emergenciais elas vão demandar muitas vezes a agilidade em experimentações que não seriam feitas em tempos ditos normais, ou seriam feitas de uma forma muito mais uma forma gradual em tempos normais. E nos momentos de crise, a exigência circunstancial vai fazer com que inovações sejam experimentadas muito rapidamente, e daí, né, acaba sendo realmente uma situação também de oportunidades para inovações que podem ser utilizadas e que vão se legitimar, vão se consolidar e vão passar a se tornar depois estratégias e tecnologias consolidadas em tempos posteriores, né? Então essa é uma alusão importante, né? E como eu disse antes, para não ser repetitivo, as circunstâncias, né, de crise ou as situações mais complexas de crise podem ter diversas naturezas, mas em todos os casos vão demandar decisões ágeis, medidas de excepcionalidade, e respostas que visam vários propósitos, né? Dependendo da circunstância e do momento da crise, são respostas institucionais que vão visar contenções, atenuações, mitigações, né? Determinadas supressões, imposições, controle, superação, enfim. São vários os propósitos que vão depender do momento em que está se lidando com o processo de crise. E nas últimas décadas, né, essa questão de como se lidar com crise tem possibilitado a difusão de várias formulações, várias metodologias, várias tecnologias, né, para consubstanciar estratégias institucionais para se lidar com crise. E isso tem tem acumulado um conjunto de conhecimentos que é importante se reconhecer, e existe já uma vasta literatura que trata sobre esse assunto, né? Se vocês, por exemplo, procurarem aí na internet com a palavra gabinete de crise ou condução de crise, vocês vão encontrar muitas referências, né, de textos, de artigos científicos acerca de métodos, acerca de experiências, também outros textos que não têm essa visão científica, mas há uma abundância, né, muito grande de textos sobre isso, principalmente no que se refere à questão da comunicação. E o chamado gabinete de crise, que é uma instância específica, uma instância logística específica para lidar com crises, também tem muita coisa difundida, muita coisa escrita. E é claro, né, o tema central desse mini curso de atualização tem a ver com esse chamado gabinete de crise. Reconhecendo essa abundância, essa diversidade de formulações, de publicações sobre conduções de crise, mais especificamente sobre gabinetes de crise, é importante que eu
identifique qual é a referência teórica e metodológica que eu estou utilizando para amparar, né, aquilo que está sendo apresentado nesse mini curso de atualização. E a referência que eu utilizo é a elaboração do professor Carlos Matos, chileno, já falecido há alguns anos, acerca de perspectivas estratégicas de gestão. Em um livro chamado Adeus, Senhor Presidente, Governantes e Governados, que eu referencio aqui ao final dessa primeira videoexposição, o professor Matos elenca 10 sistemas direcionais que estão imbricados, né, são complexos e estão imbricados numa perspectiva de gestão estratégica. E, evidentemente, a ênfase que eu vou dar aqui é sobre as formulações de condução de crises e da instância logística chamada gabinete de crise, a partir dessa formulação do professor Matos. E ele chama a atenção que toda crise, evidentemente, vai implicar na mudança do foco de atenção dos processos de gestão institucional e na necessidade de uma reorganização rápida para se dar respostas compatíveis em tempo hábil para se lidar com as crises. E ele evidencia 3 elementos imprescindíveis para a condução de crises. A primeira é a capacitação de pessoal, para conduzir as respostas institucionais durante e perante as crises. A segunda é a organização dos sistemas de informação e monitoramento no decorrer das crises, e a terceira é a logística, a infraestrutura de apoio e os dispositivos apropriados para conduzir as crises. E aí é importante definir nesse momento o que seria o chamado gabinete de crise, porque além de um sistema direcional, além de uma formulação estratégica, de direcionalidade, ele é uma instância concreta, que implica em dispositivos de monitoramento, de processamento técnico-político, de informações, de comunicação e de decisão, portanto é uma instância decisória também, e de operação, pelo tipo de dispositivos operacionais. Então se monitora, se processa tecnicamente e politicamente informações monitoradas, se toma decisões e se desencadeia operações, atividades a partir dessas decisões, e o gabinete de crise seria a instância primordial, que vai concentrar essas atividades nos momentos de crise. O gabinete de crise, na verdade, é algo que é acionado no decorrer de uma crise, mas ele é uma instância permanente. Dito de outro modo, as instituições que estão bem preparadas para lidar com essa perspectiva estratégica, elas selecionam o pessoal, treinam o pessoal, criam toda a infraestrutura, deixam de reserva, tem toda uma legislação preliminar que ampara as medidas excepcionais que vão ser tomadas durante a crise e mantém esse pessoal treinado. E no momento em que ocorre uma crise, que a crise é desencadeada, o gabinete passa a atuar de forma mais visível e mais permanente. Portanto, o gabinete não é algo que existe somente nos momentos de crise, não é uma improvisação nos momentos de crise, mas é uma medida que está pré-estabelecida, com o pessoal já preparado, com as condições objetivas já preparadas também, e que são acionadas no momento de crise. Usando um exemplo bem simples, a gente nunca sabe o momento em que vai furar um pneu de um automóvel. Entretanto, a gente dispõe no automóvel de equipamentos, o macaco, a chave de roda, para no momento em que ocorrer o problema de um pneu furado, poder rapidamente trocar o pneu e seguir a viagem. O gabinete de crise ele funciona em momentos normais como um dispositivo que está de reserva, está preparado para ser acionado no momento da necessidade. Então, reiterando, essa instância não é uma instância provisória, não é uma instância intercorrente, ela é uma instância permanente de uma institucionalidade
que é acionada e atua de modo mais proativo nos momentos de crise. Outro aspecto importante sobre os gabinetes de crise é que geralmente as crises, elas, pela complexidade, vão exigir a participação de vários setores institucionais nas respostas necessárias, na integração das respostas necessárias. Daí porque, na maior parte das vezes, os gabinetes de crise, quando eles são acionados, eles não são compostos somente por um setor, como no caso de uma epidemia, de uma pandemia, o setor saúde. Na verdade, vão implicar outros setores, né, relacionados com a economia, relacionados com a assessoria jurídica, com vários outros setores de uma institucionalidade, no caso de governos, com vários setores de política pública que vão conformar e vão compor o gabinete de crise. Isso é importante porque isso dá uma complexidade importante que vai exigir uma ação coordenada e integrada entre vários setores a partir de um mesmo gabinete de crise. Raramente, os gabinetes de crise são setoriais. Então vai ter um gabinete de crise só da saúde, ou só da educação, ou só da ação social, da proteção social. Quer dizer, isso é mais raro, porque normalmente as crises, dada a complexidade, vão exigir, né, uma articulação muito mais plural, né, e integrada e coordenada desses setores institucionais, o que traz desafios importantes, né? E no caso aqui desse mini curso de atualização, nós vamos enfatizar mais um aspecto das políticas públicas de saúde ou das respostas institucionais do setor saúde, mas nunca perdendo de vista que muitas vezes o setor de saúde ele vai ter uma representação num gabinete de crise ampliado, num gabinete de crise mais abrangente que vai, né, demandar, como eu disse antes, estou sendo repetitivo, mas é importante reiterar, coordenação, né, e integração em termos de monitoramento, de processamento de problemas, de decisões e de operações posteriores. Uma questão importante, né, tem a ver com o que é que compõe um gabinete de crise. Seja em tempos ditos normais, portanto fora de situações de crise, seja nos tempos de crise. Uma resposta que eu já antecipei, mas que precisa ser destacada compõe um gabinete de crise pessoal, selecionado, treinado, capacitado, habilitado para lidar com as situações de crise. Isso é algo óbvio, algo evidente, né? Mas é importante demarcar, porque o gabinete de crise não é algo que é composto de forma improvisada. Surgiu uma crise, chama as pessoas e monta um gabinete de crise, né? Na verdade, as pessoas que vão compor o gabinete, elas já têm que estar selecionadas, treinadas, continuamente treinadas ao longo do tempo, portanto, habilitadas para lidar com as crises. Evidentemente, se isso não foi feito e surge uma crise e é preciso se acionar um gabinete de crise, a composição vai se dar por pessoas ainda sem essas condições prévias de preparação, de capacitação. Mas o ideal é que as instituições estejam preparadas, né, e antecipem essa necessidade, selecionando o pessoal para compor os gabinetes de crise. Então, como é que se treina, como é que se prepara, né, as pessoas para lidar com a condução de crises e, mais especificamente, para compor um gabinete de crises? Existem várias formas de preparação, várias formas de treinamento. É importante que as pessoas selecionadas sejam pessoas da própria instituição, né, que vão estar em vários setores da instituição, e essas pessoas possam, né, ter noções básicas acerca da questão das crises, das funcionalidades de um gabinete de crise, das formas operativas, né, e elas possam
compor os vários dispositivos, né, dos gabinetes de crise. Então, existem cursos que podem ser realizados. Esse mini curso de atualização poderia ser considerado, inclusive, como um momento de se trabalhar noções básicas acerca de requisitos, né, de gabinetes de crise, mas o importante é que as pessoas selecionadas possam se inteirar, né, do que seria o processo de condução de crise, quais são as estratégias necessárias e quais são, né, as funções que podem ser exercidas. E existem os cursos especializados que estão focados nos determinados componentes, né, monitoramento, processamento técnico-político, processo decisório, comunicação. Quer dizer, essas partes específicas elas podem ser trabalhadas em cursos orientados para o pessoal que vai trabalhar em cada um dos componentes. E muitas vezes, né, se trabalha com simulações, né? Então se simula uma situação crítica, se aciona o gabinete de crise, as pessoas que compõem o gabinete de crise, e se experimenta com elas quais seriam as reações a partir de uma simulação. Então as simulações são muito utilizadas, simuladores e simulações, para o treinamento de pessoal que vai compor um gabinete de crise. Eu preciso realçar, isso é algo também óbvio, né, mas eu falei rapidamente isso anteriormente, se uma instituição não se preparou, né, preliminarmente, se ela não tem um gabinete de crise articulado, não tem pessoal selecionado, não tem pessoal treinado, e ocorre uma situação de crise, o que vai acabar acontecendo é o acionamento de um gabinete de crise com pessoas que ainda não estão preparadas, não estão treinadas, né, para lidar com aquela situação, e vão aprender no calor do enfrentamento. Isso acontece muitas vezes, né, serve muitas vezes também como uma chamada para que essas instituições, a partir daquela crise onde houve improvisação, comecem a lidar com a questão do sistema direcional de condução de crise de uma outra forma, uma forma mais preparada, mais articulada. Mas isso pode acontecer, né, e agora mesmo, né, no desenrolar dessa crise da pandemia do Covid-19, muitas instituições estão acionando gabinetes de crise de forma improvisada, sem o pessoal preliminarmente treinado, mas isso tem que ser entendido como uma oportunidade para essa inovação e mais tarde para a consolidação dessa perspectiva estratégica. Bom, quais são os componentes de um gabinete de crise, né? Isso eu referi muito rapidamente anteriormente, mas geralmente um gabinete de crise, dependendo do adensamento tecnológico, da capacidade recursiva, né, de recursos, do tamanho da instituição, pode ter vários componentes, né, e vários desdobramentos. Mas eu diria que existem pelo menos 5 componentes, 5 corpos funcionais de um gabinete de crise que são importantes, né, são imprescindíveis. Alguns são permanentes, compostos por pessoas da própria instituição, outro pode ser composto por pessoas de outras instituições. Mas o mais importante é que haja, né, pessoal habilitado para trabalhar com monitoramento, pessoal habilitado para trabalhar com processamento técnico e político das informações monitoradas, né, pessoal especializado em comunicação, não só a comunicação para a opinião pública, né, a comunicação externa, mas também para a comunicação entre instituições, o pessoal que tem a responsabilidade de tomar as decisões, né, de estabelecer a direcionalidade do gabinete de crise, portanto, a partir dessas decisões é que vão se desencadear operações, atividades, né, e também um pessoal que não compõe permanentemente o gabinete de crise, mas pode ser convocado, acionado
para participar principalmente no processamento técnico e político das informações, que são as chamadas consultorias técnicas. Então são pessoas convidadas ou instituições convidadas que vão ajudar no processamento técnico-político das informações monitoradas e vão ajudar a subsidiar a tomada de decisões. É claro que eu estou me referindo aqui a uma composição abrangente, eu diria ideal, de um gabinete de crise, mas nós vamos encontrar gabinetes de crise mais reduzidos, mais simplificados, que não tem toda essa composição, mas tem o pessoal, né, que vai focar em algumas dessas funcionalidades. E eu diria que talvez, né, se a gente for definir o que seria imprescindível, né, seguramente um arranjo mínimo para um gabinete de crise seria o pessoal responsável pelo monitoramento de informações, o pessoal responsável pela tomada de decisões, né, pela direção do gabinete, e o pessoal responsável pela comunicação. Dito de outro modo, o componente do monitoramento, o componente da instância decisória e o componente da comunicação são os componentes imprescindíveis de um gabinete de crise, mesmo reduzido. Outro aspecto contextual imprescindível e preliminar à condução das crises é a definição de um amparo legal e uma regulamentação que vai permitir que os gabinetes de crise possam atuar e possam intervir. Então é necessário que haja, né, uma previsão legal, leis municipais, leis estaduais, leis federais, né, que vão criar as condições objetivas e vão definir as prerrogativas para os gabinetes de crise atuarem. Dito de outro modo, né, fora do período das crises, evidentemente, nos períodos normais, cotidianos, é preciso que as institucionalidades, principalmente na esfera pública, as instituições governamentais, né, os poderes instituídos, o legislativo, o executivo principalmente, definam um arcabouço jurídico e normativo que dê o amparo para a atuação dos gabinetes de crise. Então, aqui mesmo nesse minicurso, eu deixei como uma referência exemplos de projetos de lei, né, que instituem gabinetes de crise, as condições de operacionalidade dos gabinetes de crise, de mobilização de recursos, que é algo imprescindível, né, nos momentos de crise, e que, portanto, já antecipam esse amparo. Um exemplo muito conhecido, né, sobre o que eu estou falando agora nesse momento, é a legislação federal que define, por exemplo, os decretos de calamidade pública, e no momento que prefeituras ou governos estaduais ou mesmo o governo federal decretam calamidade pública, se cria uma circunstância excepcional de gestão que permite a tomada de determinadas iniciativas, de determinadas intervenções ou a suspensão de determinadas deveres de rotina que vão permitir maior agilidade para a condução daquelas crises. Então, os decretos de calamidade pública são um amparo legal importante, né? Mas também é possível se estabelecer legislações mais específicas que vão dar maior agilidade, né? Uma autonomia relativa para que os gabinetes de crise possam atuar de uma forma muito mais efetiva, de uma forma mais ágil. No caso específico do setor de saúde, a própria Constituição, no artigo 197, ao estabelecer, né, que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública, ela já cria um amparo que permite que os governos estaduais, os governos municipais possam, né, juntamente com os legislativos, estabelecer leis, né, portarias, normas institucionais que criem este amparo para a atuação dos gabinetes de crise. Então, reitero que isso é algo importante e algo que precisa ser encaminhado, né, antes das crises e não no processo, nos próprios processos de crise. Evidentemente,
né, no caso de uma crise e não havendo uma legislação que crie essas condições, né, propícias para a atuação dos gabinetes de crise, essas mudanças na legislação vão acontecer no próprio decorrer da crise. Nós estamos assistindo isso agora na crise da pandemia do Covid-19, quando o Congresso Nacional começa a votar, inclusive à distância, né, remotamente, porque eles não podem se juntar presencialmente, alterações na legislação que vão permitir maior agilidade para as respostas governamentais. Então isso é algo que pode e deve ser previsto, né, para que não haja improvisações no decorrer das crises, e faz parte, né, de toda essa logística, né, preparatória para se lidar com a condução de crises numa perspectiva estratégica. Outra questão importante é quem aciona um gabinete de crise. Quem reconhece uma situação de crise, formalmente pelo menos, e aciona um gabinete de crise. Isso tem que estar previsto na legislação, como eu disse anteriormente. Quer dizer, o que seria uma situação de crise, quais seriam as condições objetivas para se decretar uma crise e para se acionar um gabinete de crise. Isso deveria estar previsto nas legislações municipais, nas legislações estaduais, né, também em leis federais, que facilita, né, que o gestor público, principalmente, o gestor governamental, possa tomar as iniciativas a partir de determinadas condições e possa se evitar, inclusive, que essas condições críticas possam ser utilizadas para outras finalidades mais autoritárias, né? Se decretar uma situação de crise sem que as condições objetivas existam, visando outras finalidades, quer dizer, isso tudo pode ser evitado no momento em que se estabelece claramente numa legislação e numa regulamentação, né, o que seria, quais seriam as condições objetivas de uma crise e quem poderia então desencadear as respostas necessárias e acionar inclusive um gabinete de crise. Isso teria que estar previsto na legislação. Onde é que funciona um gabinete de crise? Onde ele deveria funcionar? Como o gabinete de crise ele só é acionado e ele funciona efetivamente no período da crise, né, ele não funciona, evidentemente, fora desse período. E a ideia é que se preveja, né, se programe antecipadamente um local adequado para, no momento em que for desencadeada uma crise, no momento que for acionado um gabinete de crise, as pessoas que compõem o gabinete possam se mobilizar, se deslocar para esse local e passar a atuar intensivamente a partir desse local. Então, evidentemente, não tem que ter um lugar reservado, vazio, né, para ser utilizado somente pelo gabinete de crise quando ocorrer uma crise. Normalmente, as instituições não têm essas condições, né, mas pode-se estabelecer, né, um local apropriado, um local onde haja facilidade para se montar os dispositivos de monitoramento, de comunicação, acesso à internet, facilidade de acesso, condições objetivas para o pessoal estar trabalhando e se, né, analisar qual seria o local apropriado e no momento em que houver o desencadeamento de uma crise, esse local que normalmente funciona para outras finalidades seria alterado e aí seria ocupado então pelo gabinete de crise que precisaria atuar naquele local. Então essa é mais uma medida que tem que ser prevista, que tem que ser programada e preparada para ser utilizada nos momentos de necessidade. Muitas vezes o que acontece se desencadeia uma crise, se monta um gabinete de crise e se improvisa, né, o local onde esse pessoal vai trabalhar no calor daquela situação. Isso vai gerar dificuldades extras que poderiam ter sido evitadas se esse local já tivesse previamente pensado, estabelecido e programado. Então essa é uma questão, é um detalhe importante que vai facilitar, inclusive, que esse pessoal se mobilize mais rapidamente, possa atuar e começar a estabelecer as condições objetivas de funcionalidade para o gabinete de crise de uma forma mais propícia, de uma forma adequada. Também outra questão importante, que tem a ver com o que o Matos formula como uma condição imprescindível para o funcionamento
do gabinete de crise para a condução da crise é que haja uma infraestrutura já reservada. E um exemplo muito conhecido é o da Defesa Civil, né? Quer dizer, a Defesa Civil é uma espécie de um gabinete de crise permanente, mais genérico. E a Defesa Civil, normalmente, ela opera com recursos que são guardados, que são reservados para situações, para serem utilizados em momentos emergenciais. O gabinete de crise, normalmente, ele vai precisar de recursos tecnológicos, de informática, recursos de material de consumo para o pessoal que vai trabalhar, que tudo isso pode estar reservado, né, e pode ser utilizado e rapidamente mobilizado para ser utilizado. Entretanto, há uma questão importante, é que muitas vezes os recursos que estão reservados para serem utilizados no decorrer de uma crise, né, não são suficientes. E aí vai ser necessária a mobilização de outros recursos de uma forma emergencial. Agora nós estamos assistindo isso com relação à pandemia do Covid-19, onde recursos estão sendo mobilizados de outras rubricas orçamentárias e deslocados para o setor de saúde para serem utilizados emergencialmente na compra de equipamentos, na contratação de pessoal, né? Essa mobilização rápida de recursos, mais uma vez, tem que estar prevista, né, numa legislação, né? Desencadeou-se uma crise, se torna necessária a mobilização de recursos, inclusive recursos orçamentários ou recursos não orçamentários, recursos de outra natureza, de outro fundo. Isso tem que estar previsto legalmente e vai permitir então que quem esteja na direção do gabinete de crise possa requerer, né, essa... Bem, pessoal, a primeira videoexposição termina aqui. A principal referência adotada é então o livro do professor Carlos Matos, Adeus, Senhor Presidente, Governantes e Governados, que foi publicado no Brasil pela editora Fundap em 1996. Infelizmente ele não está disponível para compras, a não ser por sebos, né? Mas é um livro muito importante, eu recomendo a leitura. Outros textos para revisão, artigos, né, sobre legislação vão estar disponibilizados na plataforma Moodle ou Lumina, para quem estiver então fazendo esse mini curso de atualização. E a próxima videoexposição vai versar sobre os componentes imprescindíveis para os gabinetes de crise. Um abraço e até lá.